Meus queridos e queridas, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia e hoje nós estamos aqui em casa para falar um pouquinho de como está sendo a minha experiência com este beleza aqui, o Play 5 e o meu setup, né? Os acessórios que eu comprei, o que eu tô achando da plataforma, porque como vocês sabem, eu era usuário da Microsoft, eu sempre tive Xbox aí por muitos anos, estava com o Xbox Series X e resolvi mudar aqui para o Play 5 quando foi anunciado o serviço de assinatura de jogos da Sony, que é o PlayStation Plus, que eu assino a versão topo, né, que tem todos os jogos. Vou falar o que eu tô achando desse serviço para vocês e se eu achei que valeu a pena a troca. Então, se você é um cara que, uma pessoa que já tá acostumado, já tem o Play e tal, talvez esse vídeo não seja muito para você, mas você que tá pensando em mudar, que não conhece muito, é interessante, porque eu não sou um gamer louco, porque não dá tempo de jogar muito, mas eu faço lá minhas jogatinas e aí eu falo pra vocês da experiência geral, tá bom? Então antes de começar o vídeo, deixe o seu like maroto, nós estamos gravando aqui de casa, então tá rolando um pouquinho de barulho, o Bergamota tá aqui, o Butiá tá ali, pode ser que eles comecem a latir de repente, porque eles latem a qualquer barulhinho que é uma pena no chão, eles começam a latir. Então já deixo vocês avisados, tá? É um vídeo um pouquinho mais amador, a gente poderia falar assim, mas vai ser focado na experiência mesmo. Like maroto, vou deixar aqui na descrição para vocês o link de ofertas aqui do Play 5 e principalmente o link do Boteco Pague Menos, que é a nossa ferramenta para você encontrar os melhores preços na internet. São mais de 100 mil usuários que utilizam a nossa ferramenta e você encontra preço de qualquer coisa, tá? Ajuda você a procurar console, toalha de banho, seja lá o que você for comprar. Então confere aqui na descrição os links e temos nosso grupo de ofertas também no Telegram pra você, tá bom? Mas galera, vamos ao que interessa e deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que tá o meu setup. Tá bem simples, tá? Eu tenho o Play aqui, o Play 5 aqui, eu utilizo ele deitado, principalmente porque eu vi algumas reportagens que estavam falando que deixar em pé tava tendo problema de superaquecimento. E não dá pra deixar em pé porque pega a TV aqui, então eu prefiro deixar ele deitado mesmo. Uso o cabo de rede conectado direto nele, não tá a melhor coisa do mundo, isso aqui precisa arrumar pra passar ali por trás, mas prefiro pra conexão ficar mais rápida, tá? E aí, o que eu tenho de acessório? Basicamente, eu comprei dois controles, o controle que vem com ele, na verdade, comprei um azulzinho do Bitec e temos a base carregadora, que é a base original aqui da Sony, tá? Tem outras marcas que você encontra, mas isso aqui é muito prático porque acabou de jogar, botou ele aqui, né? Ele já vai, ó, começa a carregar e aqui mesma coisa. Você não precisa ficar carregando ele no cabo, apesar dele ter aqui o carregamento por USB tipo C, se você quiser, não tem necessidade. Então ele já vai carregando, a hora que você precisar jogar, você tem os controles à sua disposição. Ele carrega por um cabinho que fica ligado aqui direto no PlayStation 5 mesmo, tá? Um USB que alimenta ele. E temos aqui o fone de ouvido original da Sony. Essa aqui é a versão antiga, já tem uma versão nova, eu comprei esse aqui quando eu estava viajando, eu não lembro onde que eu estava nos Estados Unidos, estava, acho que era em Portland, ou enfim, alguma cidade lá que eu não lembro de cabeça, mas paguei $49 na época, e é um fone interessante, não é um dos melhores, mas ele consegue ter o áudio 3D, enfim, ele é otimizado aqui para o PlayStation 5, mas eu vou dar uma dica para vocês, tá? A Sony, eu acho que ela fez uma sacanagem aqui, que você não consegue conectar o seu fone Bluetooth direto aqui no PlayStation 5. Então qualquer fone que você tenha, como eu tenho aqui, por exemplo, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é o Sony 1000XM4. Puta de um fone bom pra caramba. Não consigo usar direto aqui porque o Bluetooth não conecta. Mas você pode comprar um acessório, que é um USB universal que suporta outros fones. Então já fica uma dica aí pra vocês. Eu tenho até aqui umas coisinhas. Eu não sei onde é que tá até, mas eu tenho a caixinha aqui, ó. Isso aqui, por exemplo, é um transmissor, tá? De Play 5 ou Play 4, que ele é universal. Então você pode conectar aqui atrás e você consegue conectar outros fones. Funciona bem, tem bastante no Mercado Livre para vender. Eu deixo o link para vocês aí de alguns que eu encontrar que eu sei que funcionam. Mas o original ele vem com essa USB e com o fone. Aí você vai conectar ali atrás. E a compatibilidade dele é melhor, ele conecta mais rápido do que o genérico. O genérico, às vezes, você tem que dar umas repareadas, tá bom? Só que, deixa eu deixar ele aqui, depois a gente conecta de volta. É um fone que ele não tem noise cancelling aqui, não tem cancelamento de ruído, tem microfone integrado, tem os comandos aqui para você, né, poder selecionar, aumentar o volume, diminuir o volume. Aqui você também pode mutar aqui o microfone, tá vendo? E é um fone ok, tá, gente? Já tem uma versão melhorada dele, com cancelamento de ruído, que é bem mais cara, mas ele quebra o galho, ó. Fica assim, tá vendo? O que eu acho? A única coisa que me incomoda um pouco é que eu que uso óculos, ele sobra um pouco aqui,
Ele não pressiona demais, mas não é o mais confortável para uso com óculos. Então, dá para usar? Dá, mas fica um buraquinho aqui que às vezes incomoda um pouco. Mas ainda assim, é o original da Sony, tá? Tem um som legal, tem um som espacial 3D, faz um bom trabalho. A duração da bateria não é lá aquelas coisas, não lembro de cabeça, mas eu acho que não é mais do que 8 horas ou 9 horas que você deve ter aqui, 12 horas estourando, não é muita coisa, tá bom? Mas faz o serviço. Se você tem um fone muito bom, tipo esse aqui, o meu XM4, ou algum da Bose, algum com noise cancel muito bom, pega, compra um adaptadorzinho genérico que eu acho que você vai aproveitar melhor o seu fone de melhor qualidade, tá? Falando agora, gente, o que eu tô achando da plataforma? Tô gostando muito. Um dos principais destaques para mim aqui do Play 5 é o novo controle, galera. Por quê? Primeiramente porque a Sony sabe fazer muito bem controle, né? Ela sempre foi muito boa em fazer isso. Ele tem toda essa parte digamos, interativa dele, onde você tem a vibração do controle muito diferente do que está acostumado a ver em outros controles. O do Xbox é bem mais simples nesse sentido. Então, esses gatilhos, eles têm peso, dependendo do jogo que você vai jogar, isso aqui vibra, isso aqui fica mais pesado. É uma experiência muito legal, mas os jogos precisam utilizar esse recurso. Então, você tem que ter um jogo que faça o uso disso aqui, senão você vai ter, às vezes, jogos de gerações anteriores que funcionam, mas não tem tudo ativado aqui. Ainda assim, para mim, um dos principais destaques dessa plataforma da Sony, né, é o controle que, na minha opinião, dá uma lavada nos controles da Microsoft, do Xbox. Não é que são ruins os controles da Microsoft, mas eles não têm toda essa tecnologia aqui. Então a tecnologia DualSense realmente faz a diferença, tá? Tem um outro detalhe, caso você não queira utilizar um fone que você tem aí cabeado, não vai usar Bluetooth, ele tem entrada por aqui de 3.5 milímetros, que você pode, aí se você quiser, conectar o cabo do seu fone e jogar, só que daí você vai ficar com um cabo preso aqui, incomoda um pouco. Agora vamos falar um pouco do que eu tô achando da plataforma em si, dos jogos, da diferença que eu senti para a Microsoft, tá? Uma coisa, para quem quiser saber dessa TV, essa aqui é uma TV da LG, é a OLED Evo G2, tá bom? Tem vídeo completaço dela aqui no canal para vocês, que a gente fez até aqui mesmo em casa, e é uma TV muito boa mesmo, ela é OLED, então fica essa coisa maravilhosa que vocês estão vendo aqui, até mais bonita ao vivo, para jogar o Play 5. Ela tem modo game, é uma TV que tem suporte a 4K 120 frames por segundo, tem tudo que você imagina em tecnologia. Então, é importante, né, que se você for pegar um console desse, quiser aproveitar ao máximo, você tem que ter uma TV que acompanhe as tecnologias, senão você perde um pouquinho. Então vai fazendo setup aos pouquinhos, mas ter uma TV dessa é muito legal, uma TV que tenha bastante recurso, tá? Mas o que eu estou achando aqui, gente? Deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu fiquei muito tempo sem ter o universo da Sony. Eu tive até o PlayStation... Acho que o Play 2 foi o meu último Play que eu tive. Então, 3, 4, eu não joguei nada dos jogos na época. Então tem muito jogo aqui que eu tô pegando pra jogar ainda. Por exemplo, The Last of Us, eu joguei, zerei, mas nunca tinha jogado, eu peguei já a versão remake. Então quando a gente olha, principalmente aqui no serviço de assinatura, eu tô na PlayStation Store, aqui a gente vai no PlayStation Deluxe. Você tem várias versões de assinatura. A Deluxe é a que tem todos os jogos, principalmente os clássicos, que são os antigos do Play 1. Quase não joguei, porque eu tenho muito jogo da geração atual para aproveitar ainda, tá? Mas para vocês terem uma ideia, como é que funciona aqui? Eu tô no PlayStation Deluxe, você tem vários menus, os benefícios, ó, tem as coleções dos melhores do PlayStation, enfim, eles vão criando as categorias e tem aqui todos os jogos que você tem à disposição. Então é uma biblioteca que está sendo atualizada constantemente. Eu tinha o serviço da Microsoft, né, o Game Pass, e eu acho que não está devendo nada. O Game Pass ele tem alguns títulos bem fortes também que você não encontra aqui, mas pro que eu tava querendo jogar, principalmente jogos exclusivos da Sony, foi uma ótima pedida, tá? Você que... A Sony tem essa vantagem dos exclusivos serem melhores, na minha opinião. A Microsoft tá devendo um pouco nisso. Então aqui fica uma coisa que, se você ficou muito tempo sem jogar o universo da Sony, você vai ter mais de ano aí pra jogar, muito mais até, porque tem muito jogo que eu ainda quero jogar, tá bom? Então, por exemplo, olha, deixa eu mostrar aqui para vocês, vou voltar para a tela inicial, você tem o catálogo de jogos adicionados recentemente, que esse aqui foi os que acabaram de entrar, então Resident Evil 7, Sackboy, esse jogo que eu quero jogar, tem os jogos mais antigos também, ó, The Evil Within, Doom Eternal, tem ótimos jogos, esses aqui são só os recentes, aí você tem o catálogo de classe, aqui você vai ter todos os jogos
que fizeram sucesso, né, que são clássicos da Sony. Então é o que eu falei pra vocês, se você gosta de jogo retrô, esse tipo de coisa, é uma bela pedida também, não só retrô, porque aqui tem clássicos de gerações mais atuais e mais antigas, ó, tem Ape Escape aqui, que era lá do Play 1, tá vendo, ó, versões anteriores, BioShock, então você, ó, Play 4, mas isso aqui também foi da época do Play 3, então você tem vários jogos que são super antigos, do Play 1, por exemplo, ó, aqui o Dark Cloud, então o que não falta é opção para quem gosta de jogos mais antigos também, tá bom? Então você vai encontrar desde jogos antigos, das gerações atuais, ó, antigas, God of War 3, até os jogos mais novos realmente. Isso aqui, eu acho que para mim nem precisava ter pego o Deluxe, que eu quero jogar os jogos mais atuais, e atuais assim, jogos até de Play 3 e Play 4. Play 5 ainda tá na fila, porque eu tenho muito jogo clássico que eu quero jogar ainda. Aí você tem aqui, por exemplo, olha só, vamos ver aqui os clássicos, quer ver, ó, coleções melhores do PlayStation. Você tem essa linha aqui de PlayStation Hits, que são jogos clássicos, Uncharted, God of War e vários outros, eu vou entrar aqui para vocês verem, ó. Então, por exemplo, God of War eu não joguei ainda, Returnal, que é um jogo da nova geração, já está incluso, Death Stranding eu não joguei, o Death Stranding tem a versão remasterizada para Play 5. Spider-Man, ó, não joguei, tô jogando. God of War nem comecei a jogar ainda. Ghost of Tsushima, difícil falar as palavras. Também eu não peguei, vou jogar, ó. Quero jogar Uncharted 4, Days Gone, que é do Play 4 ainda, vou jogar. Spider-Man, Miles Morales, vou jogar. Tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui eu vou jogar ainda, gente, ó. Nada eu joguei. E são jogos que eu fiquei muito tempo sem estar aqui acompanhando a plataforma. Por isso que eu falei que vale muito a pena, principalmente se você não estava no universo Sony, e você pegar um Play 5, ó, você vai ter anos e anos já inclusos no serviço de assinatura para você jogar. Então, uma porrada de jogo aqui tá nos meus favoritos, que eu ainda vou jogar. Medieval é um jogo muito legal, que isso aqui tinha no Play 1, eu lembro que eu jogava esse jogo, vou querer jogar esse aqui também. Então tem bastante variedade, tem jogo de corrida, jogo de tiro, jogo de ação, jogo de estratégia. É um serviço que a PlayStation Plus, assim, eu achei que talvez fosse ter um pouco menos de jogos, mas tem uma boa variedade. Vamos falar um pouco da PlayStation Store, que é a loja da Sony. Sempre tem oferta rolando, tá? E ofertas boas. Recentemente eu comprei o Crash Bandicoot, que é o joguinho de kart, eu não lembro o nome, depois eu mostro aqui pra vocês, com 60% de desconto. Você pode colocar ali no favorito e pedir os descontos, né? Que ele avise você quando entrar em desconto. O jogo era 160 ou 150, saiu por R$60. Então você tem aqui sempre as ofertas rolando, os jogos lançamento, ó, Dead Island 2 aqui no momento que acabou de ser lançado. Claro que esses jogos aqui são caros, então o Dead Island tá, sei lá, vamos ver aqui só pra gente ter uma ideia no momento, R$390, mas é lançamento e com o tempo os jogos vão caindo o preço, sempre tem promoção boa. Então mesmo que você assine, tem jogos que você não vai encontrar no plano de assinatura, mas que dá para você comprar um jogo aqui, outro jogo ali que você queira, tá? E são ofertas boas, ó. Então a gente tem, ó, NHL 2023 de 338 por 101. Olha só aqui, ó, tem Far Cry 6 por R$ 69,97, gente. Era 279. Esse jogo quando lançou dava R$400 e não faz o quê? Uns 4 meses, eu acho. Então sempre vai ter, esse aqui eu até vou comprar depois, tá? Então tem muita coisa, muito jogo que você consegue com um bom desconto. Dead Space, que acabou de ser lançado, olha, tá 279, tá caro ainda, mas era 398 a Digital Deluxe aqui. Então você tem muita opção aqui nas ofertas que não vão estar, claro, na assinatura. Às vezes tá, se tá, ele mostra aqui pra você que você já tem esse jogo na assinatura, mas você consegue muito desconto. Então, por exemplo, Days Gone, ó, ele tá aqui mostrando que tá em promoção, mas ele mostra na biblioteca, eu já tenho na assinatura, então evita de você acabar comprando por engano, ó. E tem uma outra oferta que é a versão digital por 99, de 249 por 99. Então, se você ficar dando uma olhada sempre, tem um aplicativo para você colocar os lembretes, você vai conseguir boas ofertas, tá? Em relação ao sistema operacional aqui do PlayStation, funciona muito tudo. Isso eu prefiro Xbox, eu acho que é um pouco mais intuitivo. Aqui na tela inicial você tem todos os jogos ou aplicativos que você utiliza, então conforme você vai jogando o jogo, ele vai jogando pra frente. Ó, esses aqui eu tô jogando menos, daí ele vai, se eu jogar esse jogo, ele vai empurrar pra frente, né? Tô jogando Ghostwire Tokyo, que está no plano de assinatura da Sony. Achei esse jogo animal, tá? Se você não tá jogando, jogue. Comecei a jogar pra testar e acabei ficando preso no jogo. Esse aqui que eu falei pra vocês, ó, que é o Crash Team Racing Nitro Food, que eu coloquei pra me avisar quando tivesse promoção e eu comprei ele por R$60. Ele era 160, alguma coisa assim, 140, algo assim. Tem muitos jogos aqui que eu acabei comprando também, ó. Diablo 2, comprei em promoção Resurrected
que era Diablo 3 e o 2, comprei por, sei lá, o pacote que foi R$80. Então tem bastante jogo bom que você consegue por oferta, e tem os jogos clássicos, que pra quem gosta, eu gosto de jogo de plataforma, por exemplo, Spyro, que era do Play 4, tô jogando, super divertido. Então você tem uma gama muito grande de jogos clássicos de peso, principalmente para quem tem memória afetiva lá do Play 1, do Play 2, que você vai se divertir muito. E é claro, os clássicos de peso como Gran Turismo, né, e assim por diante. Então, o que eu sinto da principal diferença em relação à Microsoft é que aqui você tem muito jogo realmente bom, que tem uma história legal, que tem uma jogabilidade muito interessante. E deixa de ser aquela coisa um pouco padrão que a gente vê, por exemplo, na Microsoft, no Game Pass, que tem muito jogo, tem uma variedade enorme, mas às vezes você tem uns jogos muito genéricos, que tem em todas as plataformas, e aqueles jogos que não é a mesma coisa que o jogo exclusivo que a gente encontra na Sony, né? Como os clássicos que a gente vê aqui. Então, isso pra mim tá sendo muito legal. Tem muito jogo, muita franquia anterior que eu jogava desde pequeno que eu tô me divertindo aqui. E é isso que eu falo pra vocês, gente. Ainda, eu não joguei, acho que foi, sei lá, não joguei 10% dos jogos que eu quero jogar, porque eu tô vendo tanto jogo que eu quero jogar aqui, e eu tenho tão pouco tempo, que eu vou, às vezes, compro um joguinho aqui, adiciono na biblioteca, e aí eu vou escolhendo alguns e vou jogando. Mas eu tenho, sem brincadeira, acho que pra eu chegar e jogar todos os jogos que eu quero aqui, eu tenho uns 4 anos pra me divertir, tá? E muitos desses jogos são reaproveitáveis. Se você já jogou, se você tava acompanhando ali no Play 3, no Play 4, você acaba voltando a jogar. Então, resumo da ópera, o serviço de assinatura da Sony eu acho que tá ótimo. Acho que sim, os títulos são melhores que o da Microsoft. Controle, gostei mais também. A única coisa que eu não gosto muito é o menu realmente aqui da Sony, que eu acho que ele deixa um pouco a desejar. Ele é objetivo, né? Você tem os jogos aqui, como eu falei pra vocês, o menu aqui, você tem as configurações aqui no canto, que é meio chatinho pra acessar, acho que você tem que dar muito clique, mas funciona bem, assim, você não fica muito no menu aqui, né, o tempo todo, você fica mais jogando. Então, aqui você tem a parte de mídia, ó, que você tem os serviços, né? Você pode baixar Netflix, Prime Video, enfim. Ele é uma central de multimídia também, mas nisso, isso pra mim a Microsoft ganha nesse sentido. É uma das únicas coisas que eu acho que eu sinto falta dos menus, da forma de funcionamento aqui das configurações gerais. Então, pra mim tem sido uma ótima experiência, tô gostando pra caramba, e se você tá pensando talvez em mudar de plataforma, eu acho que depende também dos tipos de jogos que você gosta, tá? Tem alguns jogos que o Game Pass te entrega jogos às vezes mais divertidos, dependendo do que você procura, mas é que eu sou bem focado nos clássicos, nos exclusivos, e aí pra mim isso é um prato cheio. Mas você tem praticamente todos os jogos que você encontra no gerais, né, que é lançado para multiplataforma, você vai ter aqui também. Beleza, gente? Em relação a desempenho, né, só para não esquecer disso. Ah, Becker, o que você acha, né? Pô, você tinha o Xbox Series X, que é mais potente graficamente do que o Play 5. Você sentiu alguma grande diferença? Você acha que é gritante? Não é, tá, gente? Ele é mais potente graficamente, mas conta muito o desenvolvimento do jogo, o cuidado do desenvolvedor, otimização também. Então, assim, os dois, em relação à potência de hardware, não precisa se preocupar. Olhe os títulos que mais te interessam, olhe outras coisas, porque potência de hardware, você vai rodar o mesmo jogo multiplataforma, sei lá, você joga Doom aqui e Doom no Xbox, é tudo ali, tudo muito junto, tudo muito parecido, tá, gente? Ah, mas Xbox tem uma teraflop, é melhor. É melhor, mas assim, dificilmente se eu colocar uma tela aqui com o Play 5 e outra com o Xbox Series X, você vai saber exatamente qual é qual. Eu acho que você tem que olhar mais o que te agrada em termos de título, em termos de controle, em termos de ecossistema e assim por diante. Beleza? Mas resumo da ópera, tem sido uma ótima experiência, tô gostando pra caramba, não me arrependi de ter trocado de plataforma. É claro que a Sony é meio... derrubei aqui, ó, gente, é um desastre. A Sony é meio mão de vaca com algumas coisas, né? Por exemplo, essas coisas do fone de ouvido, você não poder usar um fone seu, me irritou um pouco, né? Era uma coisa tão simples, coloca um Bluetoothzinho aqui, deixa a gente conectar. Mas são coisas da Sony aí, né? E ela tem essas manias dela, mas de forma geral, ó, uma ótima plataforma, um ótimo console. Estou gostando muito. Recomendo que se você estiver pensando em pegar um, pode pegar, acho que você vai ficar bem satisfeito. Links aqui na descrição, não esquece de usar a nossa ferramenta do Bitec Pague Menos para você economizar de verdade, e não esquece que tem para celular também o Bitec Pague Menos, tá bom? Curtiu o vídeo? Deixa o like maroto, comenta aí a sua experiência com o seu PlayStation 5, o que você acha da plataforma, e a gente se vê nos próximos vídeos. Eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau.